O grupo familiar que desenvolveu a doença possivelmente possui o mesmo modo de vida. Por isso que o componente espiritual facilitou o componente DNA a estartar a doença. Mas com certeza, a pessoa que não tem a doença ainda, se ela mudar o seu modo de vida, ela não vai ter a doença. Ela vai quebrar aquele círculo de doenças. Porque nem os médicos dizem que você vai ter. Os médicos dizem que você tem propensão àquela doença. É muito diferente. E aquelas pessoas que já deixaram também estabelecer a doença nelas, também ainda têm solução. Elas podem mudar as suas vidas, que ela faz retroagir aquela doença. Então, se uma pessoa que fica desequilibrada, não é? Acontece muito isso. A pessoa diz: meu pai, a minha mãe já tem diabetes, a minha tia também já apareceu, eu sou a próxima da lista. Será? Não. Basta ela mudar de atitudes. Em mudando de atitudes, com certeza ela quebra o ciclo. No livro dos médiuns, um dos livros da codificação espírita, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, os espíritos de luz: podemos obter curas só pela prece? A pergunta é simples e objetiva. Podemos obter curas só pelas preces? A resposta, permitam-me ler. Eles responderam: sim, às vezes. Deus o permite, mas talvez que o bem do doente seja o de sofrer ainda. E então vocês pensam que a prece não foi ouvida. Vamos explicar de outra forma. Então, foi perguntado se através da prece nós podemos curar doenças. Eles disseram: sim, Deus permite. Mas disse que talvez aquelas preces que você está dirigindo ao doente, ele não sara. Por quê? Porque se você fizer preces para aquele doente, e se ele sarar, você interrompe aquele processo dele, que aquele processo está lhe fazendo bem, é um processo que ele tem que passar por ele. Então, por isso é que não é feito a cura. Perceberam? E muitas vezes nós falamos: mas todo mundo orou por fulano. Não, fulano precisava passar por aquele processo, por isso que não sarou. É muito importante que nós analisemos isso. Então, é possível haver a cura através da prece? É possível, está escrito aqui. Agora, quando você for visitar uma pessoa doente, ou mesmo à distância, como que você deve orar? Você tem que, estando junto a ela, primeiro, falar sobre resignação. O que é a resignação? Ela aceitar aquele processo pelo qual ela está passando. Ela tem que estar resignada. Porque se ela estiver passando por aquele processo e não aceitar, a doença não é debelada de forma nenhuma, nem que esteja aquele momento propício para ser debelada. A falta de aceitação, não é assim? Jesus disse que o plantio é facultado, mas a colheita é obrigatória. Isto é, você pode plantar o que você quiser, porém, mais dia menos dia, você terá que colher necessariamente esses frutos. Outra forma de falar a mesma coisa é que toda a ação corresponde a uma reação.
Na época da escravatura do Brasil, um senhorzinho branco, como era chamado, solteiro, sem nenhum passarinho para dar água, ele tinha consigo um escravo. Aí vocês perguntam, para quê? Para lhe ajudar a trocar suas roupas e para mandar e trazer recados. Esta cultura que nos foi colocada pelos portugueses, de que não deveríamos trabalhar. Trabalhar era para escravo ou era para pobre. Por isso, os ricos não trabalhavam. E os reis pensavam também da mesma forma. Os reis. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus estava sentado num trono, ouvindo os anjos tocando harpa e chupando uvas. Essa era a ideia de Deus. Então, os reis que acreditavam ser enviados de Deus, eles também não trabalhavam, muito pelo contrário, ficavam somente nas delícias da vida. E assim, os seus súditos mais chegados também não trabalhavam de forma nenhuma. Trabalho era para os escravos e para os pobres. Isto foi uma coisa totalmente errada que nos foi colocada em nossa cultura, que até hoje nós guardamos em nossa mente. Quantas vezes nós já vimos famílias que cuidam dos seus filhos como se fossem bebelôs? Meus filhos não vão trabalhar, só vão estudar. Eles não vão passar as necessidades que eu passei. E aí deixa os seus filhos somente estudando. E essas criaturas vão levando a vida devagar. Eles estão somente para estudar, mas não o fazem como devem. Eles vão lá na escola, tiram a nota e vai passando e vai passando. Mas quando eles chegam no mercado de trabalho, eles vão ver que realmente eles falharam lá atrás. E aí, o que fazer? Pode chorar, porque não tem mais o que fazer. Não tem como pegar o tempo e voltar atrás. Isso acontece em muitas famílias, porque ainda está incutido em suas cabeças de que não se deve trabalhar. Porque meu filho não trabalha, ele só estuda, e eu estou dando uma vida melhor para ele. Se você tiver condições de não deixar seu filho para trabalhar e estudar, ótimo, mas cobre da criatura como coisa essencial e primeira, que ele tem que estudar e muito, porque senão vai ser mais uma pessoa a ficar eternamente usufruindo do dinheiro dos pais.